Olá, meus irmãos, bom dia, graça e paz, tudo bem com vocês? Estou aqui para compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Na verdade, é o livro de Malaquias, eu quero falar resumidamente sobre ele. Espero que seja um vídeo curto, mas que ele possa ser poderoso para falar no coração de cada um de vocês, no nome de Jesus. A palavra do Senhor nos diz aqui no capítulo 1 de Malaquias, no versículo 2, que diz assim: Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizei, em quem nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó. Aqui o Senhor ele já começa falando do amor que ele tem por Israel. Israel ali, que era Jacó, que é Jacó, as 12 tribos de Israel, e o Senhor falando que eu amo vocês, eu tenho uma aliança com vocês. Eu amei Jacó e Esaú, como ele diz aqui, eu amei Jacó e não Esaú. O que ele está falando aqui é da aliança. A aliança que ele fez com Jacó, com as 12 tribos de Israel, foi ali que ele fez tudo aquilo que ele queria fazer, através das 12 tribos de Israel, do povo escolhido, daquele a qual o Senhor levantou. E aqui ele lembra do amor dele pelo povo dele. Mas aqui logo adiante nós vamos ver que o Senhor traz aqui reprovação aos sacerdotes, dizendo assim: quando trazei animal cego para sacrificardes, não é isso mal? E quando trazei o coxo ou enfermo, não é isso mal? Ora, apresente-o ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável, diz o Senhor dos Exércitos. O que o Senhor está dizendo aqui é bem simples e bem claro. O que vocês têm trazido para mim, talvez seja o tempo, talvez seja a oferta. Eu não sei como que o Senhor vai falar com você através dessa passagem agora. Mas aquilo que nós temos trazido para o Senhor, Ele pergunta se está sendo bom aquilo que eu tenho oferecido para Deus, ou está sendo às vezes algo que sobra. Às vezes o meu tempo com o Senhor é o tempo que sobra, ou é aquela primícia, é aquele tempo que eu tiro para o Senhor, que eu tenho prazer em estar com o Senhor, que eu amo estar com o Senhor, ou um tempo que é corrido, de qualquer jeito, e ali eu inicio e logo dou tchau e rapidamente saio da presença do Senhor. Então aqui o Senhor está falando, mas para os governadores, para as autoridades, é assim? Aqui falando aqui de sacrifício de animais, é como um exemplo claro aqui, é como se nós fôssemos dar um churrasco. Para o Senhor, Ele está dizendo assim para que nós possamos entender. Para o Senhor você pega um churrasco com carne de segunda, com carne de cozinhar, e você apresenta para o Senhor? Será que o governador, será que as autoridades, será que aquelas pessoas talvez próximas que você tem afinidade, se você der isso, será que eles vão gostar? É isso que o Senhor está querendo nos falar aqui. Sobre aquilo que nós levamos ao Senhor, tem que ser primícia. Não podemos levar qualquer coisa para o Senhor. O Senhor aqui está falando isso para os sacerdotes, e nós somos sacerdotes do lar. Então, o que nós temos ensinado o nosso cônjuge, os nossos filhos, sobre o Senhor? O que nós temos ensinado para eles do que apresentar ao Senhor? Isso é uma mensagem importante e forte que o Senhor aqui está repreendendo Israel. E está falando assim: vós ofereceis o dilacerado e o coxo, e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. Então o Senhor tem falado dessa oferta que Ele está reprovando. Mas aí a gente fala assim: Alex, então que reprovação é essa? É valores financeiros? É coisas financeiras? Não. O Senhor, Ele não se preocupa com isso. O Senhor, Ele é dono do ouro e da prata. O Senhor quer que nós tenhamos um relacionamento com Ele, e um relacionamento que seja frutífero, um relacionamento que seja por inteiro, um relacionamento que seja Ele em primeiro lugar, e não em segundo, em terceiro, em quarto. É isso que o Senhor quer nos trazer aqui, esse alerta, essa exortação para os sacerdotes, para o líder da casa, porque ali nós como homens somos o sacerdote do lar, a levar a direção e a proteção do Senhor para o nosso lar.
Então não podemos negligenciar isso. Aqui também, olha, o Senhor nos traz aqui o castigo dos sacerdotes. Se o não ouvirdes, se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição, e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propordes isso no coração. Eis que vos reprovarei a descendência. Aqui já estamos falando no capítulo 2, li o versículo 2 e 3, e aqui diz no versículo 4 para o 5. A minha aliança continua com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas lhes dei, e eu, para que me temessem, com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. Então aqui o Senhor, ele está lembrando aqui aos sacerdotes da aliança que ele ama. A aliança que ele fez o quê? Ali com Levi, né? A aliança que ele fez ali com os sacerdotes para que possam que voltar à essência. Procurar saber onde eles estavam errando e retomar o caminho do Senhor. E aqui ele fala algo sobre o temor, sobre respeito, sobre honrar, sobre entender que Deus é em primeiro lugar e que Ele merece honra e que Ele, tudo aquilo que Ele faz, tudo aquilo que Ele faz por nós, nós precisamos glorificar a Ele. E não, a glória não é dos homens, a glória não é destes sacerdotes, a glória não é de nenhum homem, a glória sempre é de Deus. Aqui logo adiante o Senhor nos traz aqui sobre a infidelidade. Está dizendo assim, não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais um para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Porque Judá profanou o santuário do Senhor, a qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. Aqui o Senhor tem um duplo sentido aqui nesta mensagem, que ele fala tanto para aqueles que largam o Senhor e buscam outros deuses, e também alertando e falando para os sacerdotes e para o povo de Deus ali, que eles têm deixado têm entrado na infidelidade, deixado o seu cônjuge e buscado mulheres adoradoras de deuses estranhos. Então o Senhor nos traz alerta, falando assim, ainda fazer isto, cobrir o altar do Senhor de lágrimas, de choro, de gemidos, de sorte que ele já não olha para a vossa oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. Não fez o Senhor o mesmo, que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmo, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Aqui o Senhor, ele nos traz o quê? Uma atenção a ser fiel. A aliança que nós fizemos com o Senhor e com o nosso cônjuge, ela é eterna, né? Aquilo que Deus fez, aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Então aqui o Senhor está nos trazendo este ensinamento, essa instrução, para que nós venhamos estar atentos a isso e não buscar aquilo que não provém do Senhor. Mas fala assim, Alex, mas às vezes eu tive um relacionamento, separei e agora eu casei novamente. Ou eu me separei e ainda não me casei. O Senhor nos traz a instrução para aqueles que se separaram, né? Tentem reaver o relacionamento. Se não for possível, amém. O Senhor sabe de todas as coisas. For entrar num novo relacionamento, que seja em santidade, que seja em aliança. E entenda o propósito do novo relacionamento como um relacionamento que não terá fim, a não ser que o Senhor eleve um dos dois. Relacionamento é difícil, sim. Casamento é difícil, sim. Mas a pessoa mais difícil é nós mesmos. Se um ceder de um lado, outro ceder de outro, vai dar certo. Mas não podemos terminar os nossos relacionamentos por prazeres mundanos. Por agora, né? A gente ficou mais velho. Antes casamos com a esposa da nossa juventude. E agora queremos deixá-la para, às vezes, ter uma mulher mais nova, um homem mais novo. Isso o Senhor abomina, isso o Senhor não aprova. Essa não é a direção de Deus. Então sonda o teu coração, para que não venha se desviar do caminho dele. Aqui agora, já entrando no capítulo 3, o Senhor fala sobre a vinda do Senhor procedida pelo seu anjo. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim.
De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Então aqui fala de João Batista, né? Que ele vem preparar o caminho do Senhor. Ele começou com um batismo de arrependimento. E logo o Senhor foi de repente, né? Olha o que diz aqui no versículo, né? No capítulo 3, no versículo 1, no meio dele, fala assim, ó. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscai, o anjo da aliança. Que está falando de Jesus, né? O dia que ele entrou no templo. E ele começou a falar, né, de Isaías. Ele começou a citar a palavra do Senhor ali. E ali ele falou, essa palavra está se cumprindo hoje. E eles não deram crédito. Porque essa palavra de Malaquias, ela foi escrita há mais de 300 anos antes da vinda do nosso Senhor Jesus. E o povo, e os sacerdotes, o povo ainda continuava de coração duro. O Senhor estava na frente deles. A palavra estava se cumprindo, mas eles o rejeitaram. E aqui logo abaixo aqui veremos assim, ó, chegar-me-ei a vós outros para juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o salário do jornaleiro e oprimem a viúva e o órfão e torcem o direito do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui nós vimos que o Senhor vem com uma aliança, trazendo salvação através da cruz, através do sangue de Jesus. Aquele que se arrepender, aquele que com fé reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador será salvo. Mas aqui também nós lemos agora que haverá o juízo para aqueles que não se arrependem e continuam nas práticas pecaminosas. Aqui também nós vemos aqui agora o Senhor nos trazendo um alerta aqui sobre a provisão da casa do Senhor, dizendo assim, porque eu, Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Aqui estou lendo Malaquias 3:6. Aí diz aqui no versículo 7, numa parte, tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Aqui o Senhor está nos trazendo a instrução aqui sobre a importância de ser fiel ao dízimo e às ofertas. A importância de entender que o Senhor repreende o devorador, que Ele abre as comportas do céu, que sobre a nossa vida há uma proteção em ser dizimista e em ser ofertante. Dando ao Senhor em primeiro lugar, a bênção vem sobre as nossas vidas, eu posso ser testemunha disso. E você que está me ouvindo aqui, você também pode ser testemunha disso. Se você ainda não viu essa provisão de Deus, faça a prova com Ele. Ele está falando aqui em Malaquias 3, se você ler do versículo 6 até o versículo 12, as bênçãos da fidelidade, de dizimar e ofertar. E isso não é só para o Antigo Testamento, é para o Novo. Porque olha o que diz aqui em Malaquias 3:6. Eu só quero ler o início, que diz assim, porque eu, o Senhor, não mudo. Porque eu, o Senhor, não mudo. Ou seja, aquilo que o Senhor falou no Antigo Testamento vale também para o Novo. A palavra de Deus, ela não muda, ela é a mesma ontem, hoje e para sempre. Então o Senhor diz que podem passar céus e terras, mas a sua palavra não passaria. Então aqui agora, a última parte aqui agora no 3, versículo 13, que fala assim, a diferença entre o justo e o perverso. Aqui veio aqui como as pessoas falando assim, mas o injusto continua cometendo injustiças e às vezes ele prospera. E às vezes a gente vê o justo sendo oprimido. Mas olha o que o Senhor disse. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia, que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos.
Poupá-lo-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Então aqui o Senhor nos traz uma palavra bem clara. Meu irmão, é o Senhor que nos justifica. Ainda que talvez nesse mundo, talvez nós passamos por injustiça, ou talvez nesses dias você acha que você está sendo injustiçado. O Senhor tem um livro, Ele tem um memorial, o Senhor, Ele guarda tudo. E no dia do Senhor a justiça será feita. Então guarde o teu coração. Não olhe para a esquerda e nem para a direita, prossiga para o alvo. A estrada do Senhor é um caminho estreito, a qual muitos que talvez acham que estão nele, mas estão em estradas largas, porque não são obedientes à palavra do Senhor. Então o Senhor nos traz um alerta: seja fiel, seja obediente, faça aquilo que o Senhor está te falando. Não preocupe com a justiça dos homens, saiba que a justiça de Deus não tardará, não falhará, nunca e jamais. E aqui o capítulo 4 é bem curtinho, que diz assim: pois eis que vem o dia, e arde como fornalha. Todos os soberbos, os que cometem perversidade, serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temei o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Aleluia. Glória a Deus. A mensagem do Senhor é maravilhosa. Meu irmão, persevere. São dias difíceis, dias de luta, dias de reclusão, dias onde muitos aí, infelizmente, têm tido salário reduzido, outros têm perdido os empregos, outros estão de férias sem saber o que vai acontecer. Mas guarde o seu coração no Senhor. Guarde nele. Ele fará justiça, ele cuidará de vós, ele não te desamparará. E nós também estamos aqui para poder ajudar, para poder fazer algo por você, se assim o Senhor nos permitir e assim o Senhor quer que nós venhamos ajudar e servir a cada um de vocês, seja com uma palavra do Senhor ou seja também com um cuidado, se às vezes alguém precisar, conte com a gente. Que Jesus abençoe cada um de vocês, meus irmãos. E em breve, em nome de Jesus, as células vão retornar na casa do Genilson, da Patrícia e da Odila, e todos nós poderemos juntos glorificar e exaltar o nome do Senhor. Mas neste momento, não deixem de buscar o Senhor em casa, de buscar Ele com zelo, dar o primeiro lugar a Ele, porque para Ele é só o primeiro lugar, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Jesus te abençoe. Tenha um bom dia. Tchau.